Meus queridos irmãos, nós vamos ler João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do verso 21. João 8, a partir do verso 21. E a palavra diz assim, 8:21 de João. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Importante esse versículo, irmãos. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse, mas tenho que dizer, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Senhor, quero pedir a graça do Senhor para a pregação da Tua Palavra, para que apenas verdade seja dita, verdade no poder do Espírito Santo de Deus, para a Tua glória, para nosso benefício, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série, Eu Sou. Jesus disse vários Eu Sou no Evangelho de João, nós estamos estudando isso. Hoje é o quarto culto com essa temática. O primeiro foi Eu Sou o Messias, ou o Cristo, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e hoje eu sou o enviado de Deus. Irmãos, não é difícil a noção de enviado, não é difícil nós entendermos o que é ser enviado, né? Alguém fala assim, filho, vai até a padaria ali, compra um pãozinho para nós ali. Enviou o filho. Ou se não, você liga para a pizzaria para pedir uma pizza, a moça faz a pizza, pega a pizza, dá para o motoqueiro e fala, leva lá a pizza lá no tal endereço e coisa e tal. Então, a noção de enviado, nesse sentido, é horizontal, é de homem para homem, certo? O homem enviando o homem. Mas existe, meus irmãos, um outro sentido em que existe o envio, quando Deus envia homens. Por exemplo, Deus enviou José para o Egito. Os irmãos o venderam lá, mas depois em Gênesis 45:5, o próprio José fala assim, foi o Senhor que me enviou para cá, para a manutenção da vida. Havia uma fome que iria acontecer, então de antemão Deus mandou José para o Egito, até que ele se tornou uma pessoa importante no Egito e acabou livrando a sua própria família da fome. Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel. Em Êxodo 3:10 fala isso. Deus enviou Jonas para dizer para Nínive que a cidade seria destruída se não se convertesse. E no Novo Testamento, meus irmãos, nós temos um exemplo explícito disso, em João mesmo, aqui no mesmo Evangelho, capítulo 1, verso 6, a Bíblia fala assim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Está falando de João Batista, né, meus irmãos? Então você tem o envio horizontal, quando o homem manda outro, você tem o outro envio, vamos dizer, vertical, quando Deus manda algum homem, mas nós temos também, meus irmãos, um outro envio horizontal, quando Deus manda Deus. Esse é único. Quando o Pai enviou o Filho. E enviou, meus irmãos, quando nós falamos de enviar alguém, sempre que alguém é enviado, existe um porquê da pessoa ser enviada. Então fala assim, filho, por favor, vai até ali. Ok, o que eu faço lá? Não, só vai até lá, não existe isso. É para ir para fazer alguma coisa. Então todos esses aqui, exemplos que eu dei, tanto horizontal, né, eu mando o filho para comprar, vai comprar pão na padaria. Qual o objetivo? Comprar pão na padaria. José foi mandado por
por Deus. Para fazer o quê? Para livrar a família da fome. E agora, meus irmãos, o Pai enviou o Filho. Para quê? O Senhor Jesus falou assim, para que tenham vida e a tenham com abundância. Foi para isso que o Pai mandou o Filho. Então, existe sempre alguma coisa por trás do envio. Sempre existe alguma coisa por trás do envio, né? Jesus falou várias vezes que ele foi enviado. Aqui no Evangelho de João, nós lemos aqui no verso 26, né? Aqui, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou, no verso 29 também fala, aquele que me enviou está comigo. E no verso 42, da mesma maneira, palavras assim, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, meus irmãos, Jesus sabia que tinha sido enviado pelo Pai. Ele nasceu como um homem, na fraqueza da carne, que o homem naturalmente tem, mas ele sabia que tinha sido enviado por Deus. É interessante, meus irmãos, tem um fato curioso que aconteceu na vida de Jesus. Quando ele tinha 12 anos, os pais subiram para uma festa em Jerusalém, foram embora, devia ser uma caravana, aí foram embora, 3 dias depois, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Ninguém achou Jesus no meio da caravana. Voltaram para Jerusalém e acharam Jesus no templo fazendo perguntas para os doutores da lei. E aí perguntaram, os pais perguntaram, a mãe perguntou, Maria perguntou para ele, mas filho, nós estamos preocupados com você, por que você ficou aqui? Aí ele respondeu para a mãe, ele tinha 12 anos de idade, por acaso você não sabe que eu tenho que fazer a obra do meu pai? Ele sabia quem ele era. Ele teve que ser aperfeiçoado durante o tempo todo da vida dele para que chegasse no ponto em que ele suportaria a morte pela qual ele teria que passar. Mas ele sabia. Um dia ele estava na sinagoga, estava no templo, deram a ele o livro da lei, ele abriu, caiu em Isaías 61:1, ele leu Isaías 61:1, e aí quando ele fechou o livro e devolveu o livro, ele falou assim, hoje é cumprida entre vós essa profecia. Esse texto de Isaías 61:1 fala assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ele leu, fechou o livro, devolveu o livro e falou, hoje se cumpre entre vós essa palavra. Quer dizer, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ele tinha sido enviado. Nós lemos a partir do verso 21, meus irmãos, e no verso 21, o Senhor diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Meus irmãos, ele estava dizendo que ele iria morrer e que depois ele iria voltar para o lugar de onde ele viera. As pessoas não entenderam isso, meus irmãos. Primeiro, no capítulo 7, porque esse capítulo 8 aqui é uma continuação do capítulo 7. O Israel, semana passada, tomou um texto aqui para falar sobre a luz do mundo, e ele contextualizou, disse que era a festa dos tabernáculos e tudo mais, né? Não vou nem me ater a isso porque já foi falado. Mas no capítulo 7, ele já tinha falado, meus irmãos, que ele iria sumir. Eu vou embora, vocês não vão mais me ver. 7,35 diz assim, disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os gregos e ensinará os gregos? No capítulo 8, meus irmãos, eles pioraram a situação quando eles imaginaram, no verso 22, está escrito assim, diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Será que ele quer se suicidar? Está dizendo que vai para um lugar para onde ninguém vai? Será que ele quer se suicidar? Então, realmente, meus irmãos, as pessoas não entenderam nada. Por que não entenderam, meus irmãos? Porque havia uma particularidade na vida de Jesus difícil de compreender. Hoje, para nós, meus irmãos, para nós compreendermos como funcionam as duas naturezas de Jesus, na pessoa de Jesus, é difícil. Jesus é 100% Deus, 100% homem, essas duas naturezas,
estão dentro de uma pessoa só. É dificílimo nós entendermos isso, porque não existe paralelo na história para nós entendermos. É difícil isso. Imagina naquele tempo para os judeus entenderem isso. E Jesus, no verso 23, ele diz assim: e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Aqui, meus irmãos, tem o que se chama, vocês talvez tenham lido lá no livro, o que se chama de paralelismo sinônimo. Tem muito disso. O livro de Provérbios tem muito isso. Você fala uma coisa e fala a mesma coisa com outras palavras depois. Jesus fez isso aqui agora. Ele falou assim: vós sois de baixo, eu sou de cima. Depois ele repete: vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Quer dizer, vós sois de baixo, na primeira frase, corresponde a vós sois desse mundo. E quando ele fala eu sou de cima, corresponde a eu não sou desse mundo. Então, eles não conseguiram entender, porque era difícil para a mente deles entender uma coisa dessa. Mas o fato dele ser de cima, meus irmãos, leva a uma consequência que nós precisamos observar aqui. No capítulo 3 desse mesmo Evangelho, 3, no verso 31, João Batista fala o seguinte: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E nós vemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47, fala a mesma coisa. Ele fala assim: o primeiro homem da terra, é interessante esse versículo aqui, presta atenção. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Aí no verso 48 ele fala assim: qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. É interessante quando ele fala o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. O apóstolo Paulo faz referência aos dois representantes da raça humana. Adão era, eu usei uma expressão aqui outro dia, Adão era o cabeça federal. Isso quer dizer, ele era o representante da raça humana. Aquilo que Adão fizesse teria consequências sobre todos os que foram depois de Adão, incluindo nós. Como Adão pecou, esse pecado passou a todos os homens. Ele era representante. Romanos 5,12 fala isso. Romanos 5, de 12 a 19, fala isso muito bem. Da forma como nós caímos em Adão, nós somos regenerados em Cristo, né? No verso 24 do nosso texto, falamos assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Meus irmãos, os irmãos sabem que lá aliás, foi um texto que nós lemos hoje aqui, de Êxodo 3, foi o que o Evandro leu. Quando Deus manda Moisés para o Egito, para tirar o povo de Israel, Moisés fez uma pergunta interessante. Ele falou assim: se eu chegar lá e disser que Deus me mandou tirar vocês daqui, e eles perguntarem qual é o nome desse Deus, o que eu falo? E aí Deus responde assim: diga para eles, eu sou o que sou. O verbo no hebraico, né, aqueles que entendem hebraico dizem que pode ser traduzido por eu serei o que serei. Essa frase tem uma conotação de eternidade, ele sempre é Deus. Aí ele diz assim: eu sou, me enviou a vós. E esse eu sou, meus irmãos, ficou por milênios em suspenso, porque eu sou. Se alguém perguntar para mim o que você vai falar, eu sou. Sim, você é o quê? A frase está incompleta. Ela ficou completa depois em Jesus, e nós estamos nessa série de pregações falando sobre isso. Jesus respondeu essa pergunta: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, que nós vamos ver ainda. E hoje eu sou enviado de Deus. No verso 25, meus irmãos, disseram-lhe, pois, aqui tem uma pergunta, aqui é chave, meus irmãos. Disseram-lhe, pois, os judeus: quem és tu? Quem és tu? E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos ter que pelejar hoje, porque no que nós estamos vendo hoje, ele iria responder: eu sou o enviado. Ele respondeu já nas nossas 3
pregações anteriores, ele já respondeu: eu sou o Messias, eu sou o pão da vida e eu sou a luz do mundo. Hoje, por causa da nossa pregação, ele está respondendo: eu sou o enviado. Quem és tu? Eu sou o enviado de Deus. Bom, qual é o raio-x desse enviado, meus irmãos? Primeiro, Jesus é eterno. Vamos fazer o raio-x de Jesus, porque é o seguinte, irmãos. Logo no começo eu falei que Jesus, que qualquer pessoa enviada tem que ter um propósito para ser enviado. Nós vimos João 10,10, eu citei agora há pouco. Qual é o propósito de Jesus ter vindo? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ok. Mas para fazer isso, há uma série de atos que foram realizados. Jesus, tendo sido enviado, nos serviu a nós, porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Serviu a nós de várias maneiras. Então nós vamos ver essas várias maneiras como Jesus nos serviu. Eu só estou dando um preâmbulo aqui, um raio-x de quem é esse enviado. Primeiro, Jesus é eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Nada do que foi feito se fez sem ele, e ele é eterno. Ele é, meus irmãos, igual ao Pai em essência. Isso foi um problema para os judeus aceitarem. Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz assim: ouve Israel, a palavra do próprio Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés ensinando o povo. Há um único Senhor. E lá em Isaías 45 também o Senhor fala: não há outro Deus além de mim. Os judeus conheciam isso. Ele, Jesus, se fez igual ao Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. João 5,26, deixa eu só ver o que está escrito aqui, João 5,26, diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, olha só, meus irmãos, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 10,30, eu e o Pai somos um. E há outros testemunhos no Novo Testamento, evidentemente depois, né, quando Paulo escreveu, e depois o escritor aos Hebreus escreveu também, porque em Colossenses 2,9 a palavra diz que ele é a imagem de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E lá em Hebreus 1,3 fala que ele é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, existe um testemunho em todo o Novo Testamento de que Jesus de fato é eterno e é igual ao Pai. Agora, ele também é homem. E tem dois versículos, eu vou citar um só, em Hebreus capítulo 4, que é importantíssimo com relação a isso, para justificar a plena humanidade de Jesus. Hebreus 4, verso 15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quer dizer, ele é plenamente Deus, a Bíblia dá testemunho disso, ele deu testemunho disso, e a Bíblia dá testemunho de que ele é plenamente homem sem pecado. Lembrando que, e nós vimos isso aqui na quinta-feira no estudo, e eu vou repetir, lembrando que, meus irmãos, que pode alguém dizer assim: mas Jesus não tinha pecado, ele precisava ter pecado que nem nós. Irmãos, lembrando que não se define humanidade a partir do pecado. Eu falei isso aqui na quinta-feira. A humanidade não é definida a partir do pecado. A humanidade, ela foi definida por Deus em Adão, e não tinha pecado. Quando Deus fez, falou que é muito bom. Depois aconteceu um acidente de percurso. Não pertence isso à essência do homem. E depois, Adão foi criado perfeito. E Jesus a sua natureza humana foi criada perfeita. A natureza divina dele não foi criada, ele é eterno, mas a natureza humana dele foi criada. Ele é o primogênito de toda a criação, está escrito em Colossenses. Então, meus irmãos, ele não tinha pecado, 100% Deus, 100% homem. Estou dando um raio-x de quem Jesus é, de quem esse enviado é. Em Colossenses 1,15 você tem essas duas acepções, né, da pessoa de Jesus, quando fala assim: o qual é, primeiro, a imagem do Deus invisível, isso ele é Deus.
Segundo, ele é o primogênito de toda a criação, ele é homem. Então, Colossenses 1,15 sintetiza, né, esses dois entendimentos a respeito da pessoa de Cristo. E também, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, texto que todo mundo conhece, quando fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Eu também disse isso aqui na quinta-feira, mas vou repetir. Quando o grego fala de forma, meus irmãos, e a palavra grega para a forma é morfê, quando o grego fala sobre forma, não fala de forma como nós falamos. Fala assim, qual é a forma da mesa? A forma da mesa é quadrada. Qual é a forma do fulano? O fulano é alto, o fulano é baixo, o fulano é gordo, o fulano é magro. A palavra morfê no grego não quer dizer o que é exterior, quer dizer a essência. Então, o que Filipenses 2 está dizendo é que Jesus tinha a forma de Deus, isso aí, ele tinha a essência de Deus. E ele tomou a forma de homem, isso aí, ele tomou a essência do homem. Isso quer dizer, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Por ser Deus e homem, meus irmãos, por ser Deus, 100% Deus, e por ser um homem perfeito, ele pode ser o nosso substituto, meus irmãos, na cruz. E a palavra diz aqui em Efésios capítulo 5, verso 2, diz o seguinte: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, meus irmãos, ele pôde oferecer esse sacrifício muito melhor que todos os sacrifícios que tinham sido feitos no Antigo Testamento, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser repetidos continuamente, repetidos todos os dias. Mas o Senhor fez um só sacrifício, está escrito em Hebreus capítulo 9, a palavra diz assim no verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém entrou no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote entra no santuário com sangue alheio, quer dizer, ele precisava oferecer muito sacrifício. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, meus irmãos, o raio-x de Cristo é esse. Ele é 100% Deus, 100% homem. Por ser perfeito, ele pôde oferecer um sacrifício, e ofereceu o sacrifício uma vez só. Agora, João 8, 28. Disse-lhes Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Bom, meus irmãos, aqui ele repetiu o que ele tinha falado antes, que ele é o eu sou. Um pouco para frente, no mesmo capítulo 8, meus irmãos, os judeus questionando-o, ele fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu sou eterno. Isso causou um problema para ele, meus irmãos. Se os irmãos depois lerem, vão ver que no verso 59, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Segunda vez que tinham pegado em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque isso era uma blasfêmia para os judeus, e a morte para esse tipo de blasfêmia era apedrejamento. Então, quando ele falou que eu sou, o pessoal ficou muito, muito bravo. Bom, meus irmãos, lá no texto que o Evandro tinha lido, meus irmãos, a palavra fala: eu sou, me enviou a vós. Isso está no verso 14, 3:14 de Êxodo. O Evandro leu isso hoje. E disse mais Deus: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós. Esta palavra Senhor, o Senhor, o Deus de vossos pais, essa palavra Senhor é a palavra, meus irmãos, impronunciável para os judeus. O nome de Deus, o nome que mais representa a pessoa de Deus. E é uma série de 4 consoantes. No português virá YHWH.
no hebraico é Yud, Re, Vav, Re. Então é YHWH. Da onde vem depois o Iavé, ou Jeová, como a gente conhece. Ou Yahweh, né? Que talvez seja uma forma melhor de se falar, né? Esta palavra Jeová, meus irmãos, que quer dizer o Senhor, soberano sobre todas as coisas, ela é, na Bíblia, somada a vários complementos. Você tem Jeová isso, Jeová aquilo outro, Jeová aquilo outro. Estas formas que foram criadas, se colocando uma outra palavra para se somar à palavra Jeová, mostram características particulares do caráter deste que foi enviado. Eu vou perder aqui o ganhar, né? Eu vou gastar o resto do tempo para citar alguns complementos que foram colocados após a palavra Jeová. E como eu disse, cada uma das palavras compostas, formadas pela palavra Jeová e por mais um complemento, cada uma dessas palavras compostas, ela expõe uma característica deste que foi enviado. Ele foi enviado e fez estas tantas coisas que estes nomes compostos nos dão a conhecer. Então eu quero falar sobre isso com os irmãos a partir de agora, para depois fazer um fechamento. Primeira palavra é Jeová Tsabaoth. Jeová Tsabaoth, que quer dizer o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Jesus, quando veio como enviado, ele era o Jeová Tsabaoth do Antigo Testamento. Vamos entender o que é isso? Isaías 1:24. Isaías 1:24 diz assim. Isaías 1:24 fala assim: portanto, diz o Senhor, Deus dos Exércitos. Está vendo? Deus, Senhor dos Exércitos. Jeová Tsabaoth. Diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Quer dizer, o que é o Senhor dos Exércitos? É aquele que livra o seu povo, que comanda um exército. Olha o que está escrito, meus irmãos, em Apocalipse 19, versículos de 11 a 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, falando do Senhor Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o sangue dos seus inimigos. Tem versos que falam sobre isso. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha agora. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Quer dizer, quando Jesus foi enviado, ele foi enviado para cumprir essa palavra do Jeová Tsabaoth do Antigo Testamento, do Senhor dos Exércitos, que comandou o seu povo em tantas e quantas batalhas no Antigo Testamento. Agora Jesus vem cumprir a batalha definitiva, que é a da salvação definitiva. Ele está à frente de um exército, e o exército somos nós, meus irmãos. Quando a palavra fala de exército na Bíblia, ou se refere a homens, ou se refere a anjos. Então o Senhor é o comandante em chefe de um grande exército, que somos nós, Jeová Tsabaoth. Ele também é, meus irmãos, Jeová Irê, Jeová Jirê, o Senhor que provê a salvação. Isso aqui, meus irmãos, é muito emocionante. Em Gênesis 22 tem o texto. Quem pronunciou essas palavras, quem deu esse nome para Deus foi Abraão. Gênesis 22, 13, fala assim, porque ele levou lá o filho para ser sacrificado, Isaac, coisa e tal. Quando ele foi sacrificar o filho, uma voz do céu falou: para, Abraão, não precisa fazer isso. Quando ele olhou para trás, tinha um animal para ser sacrificado. Aí Abraão fala isso. Então levantou Abraão seus olhos, 22, 13,
E olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse era o Jeová Jirê, no Antigo Testamento. Proveu um livramento espetacular para Abraão. Agora, olhem, meus irmãos, Lucas 23, verso 33. Lucas 23, verso 33, fala assim. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, monte onde ele foi crucificado, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, aquele Jeová Jiré do Antigo Testamento foi enviado para a definitiva obra do Deus que provê um livramento. Ele é o Jeová Jiré. No monte do Senhor se proverá. E no monte da caveira, chamado Calvário, Deus provê um livramento para nós. Jeová Nissi, o Senhor é a bandeira e a causa da esperança daqueles que são seus. Êxodo 17:15 diz assim, Êxodo 17:15 diz assim. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira, porque tinha tido uma luta contra Amaleque. E o Senhor deu a vitória a Amaleque, contra Amaleque, deu a vitória a Israel contra Amaleque. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Agora, olha o que fala 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, no verso 15, a palavra diz assim. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele é o Jeová Nissi, aquele que enche de esperança definitiva. O povo de Israel ganhou aquela batalha contra Amaleque, mas depois ganhou outras tantas, perdeu outras tantas, porque desobedecia. Hoje, meus irmãos, esse Jeová Nissi do Antigo Testamento é Cristo que veio para ser a razão da esperança que nós temos. Nós nunca mais vamos perder uma batalha, meus irmãos. Ele é o Jeová Rofeca, o pessoal fala Jeová Rafá, o Senhor que sara. Esse nome, quem deu para o Senhor foi o próprio Senhor, meus irmãos. Olha lá, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26 foi o próprio Senhor que deu esse nome para ele. Olha assim, olha aqui o que fala. E disse o Senhor, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, a coisa mais fácil no Novo Testamento é você achar a operação desse Jeová Rafá no Novo Testamento. Eu só peguei um exemplo aqui, Mateus 14, 14. Mateus 14, 14 diz assim, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aquele Jeová Rafá do Antigo Testamento que curava, ele se deu esse nome, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Esse Jesus veio e ele, meus irmãos, como curando pessoas, e continua curando pessoas até hoje. A maior enfermidade que ele curou, meus irmãos, foi o pecado. Tem o antídoto para o pecado, né? O antídoto para o pecado é o seu próprio sangue, né? Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. É interessante notar, meus irmãos, que o sentido de Shalom no hebraico, acho que todo mundo sabe que Shalom é paz, né?
A gente cantava os louvores, né? Shalom, Adonai, Shalom, né? A paz do Senhor. Cantava esse louvor há muito tempo. Todo mundo sabe que Shalom é paz. Só que o que é difícil nós entendermos, meus irmãos, é o que paz significa para o judeu. Paz para o judeu significa que num relacionamento não há nada que falte. Então, o sentido de Shalom é inteiro, acabado, cheio, pleno. É um sentido de bem-estar, de perfeito. Olha só, meus irmãos, em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, no verso 22. A palavra diz assim. A palavra diz assim. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor. Isso aqui, quando aparece o anjo do Senhor, nós já vimos aqui nas nossas aulas. É a chamada cristofania, quer dizer, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Ele viu o anjo do Senhor, ele viu o Senhor, que ainda não estava encarnado, né? E disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele estava com medo de morrer, meus irmãos, porque viu o Senhor. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Não temas, não morrerás. O Senhor disse para ele, paz seja contigo. Aí olha o que Gideão falou. Gideão edificou ali um altar e lhe chamou, o Senhor é paz. Ele estava diante do Senhor, todos os que viam o Senhor morriam. Ele viu o Senhor e o Senhor disse, você não vai morrer, você tem paz, eu te dou paz. Agora, olha, meus irmãos, o que está escrito em Romanos 5:1. Esse texto, meus irmãos, é um bom texto para a gente saber onde está, para nós guardarmos esse versículo. Sendo, pois, justificados pela fé, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, temos paz com Deus. Esta paz com Deus é uma paz, meus irmãos, que muita gente que está dentro das igrejas não entende. A pessoa comete um pecado e diz assim, o Senhor me abandonou. Ou seja, assim, eu oro, não acontece nada. Ou senão a pessoa diz, não tenho paz no meu coração. Está dentro da igreja e fala um negócio desse. Meus irmãos, aqueles que têm o Senhor, eles têm paz. Por quê? Porque Cristo fez tudo. Eu vou lembrar o que eu falei aqui na semana passada, irmãos, ou na outra semana. Quando Abraão fez o concerto com Deus, Deus chamou Abraão para fazer um concerto com Abraão. Deus mandou ele pegar uns tantos animais e cortar os animais no meio e separar as metades. O concerto era feito dessa maneira. As duas pessoas que tinham que fazer um acordo passavam pelo meio das metades, por aquele sangue que estava derramado pela separação das metades do animal. E o passar pelo meio e ter contato com aquele sangue era o selo para o contrato. Só que a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 15, que quando Deus foi fazer esse concerto com Abraão, que na época se chamava Abraão ainda, ele deu um sono para Abraão e Abraão dormiu. Quando o Senhor falou, vou fazer um concerto, a Bíblia fala que passou um fogo pelo meio das metades. Aquele fogo era o Senhor. O Senhor passou sozinho. Como se eu fosse fazer um contrato com alguém, então embateu o contrato todo datilografado lá. Datilografado é bom também, né? Tem o contrato todo feito lá. De um lado está o meu nome para eu assinar, do outro lado está o nome do outro para assinar. Eu assino, o outro assina. Abraão estava dormindo. O Senhor assinou dos dois lados. Significa que a obra, para que nós tenhamos paz, não foi feita por nós em nenhuma medida. Ele fez a paz entre nós e Deus, sem que nós tivéssemos participado desse processo. Ele é o Jeová Shalom. Agora, meus irmãos, tem aqui também Jeová Roi. O Senhor é o pastor.
Que texto vocês acham que a gente deve pegar no Antigo Testamento, irmãos? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E, meus irmãos, esse aqui no Novo Testamento, em João capítulo 10, no verso 11, palavras assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quer dizer, ele é aquele, meus irmãos, ele é aquele que nos guia como um bom pastor. Guia-me mansamente, águas tranquilas, etc. e tudo mais. Ele é o nosso pastor. Também tem, meus irmãos, um outro nome composto com o nome Jeová. Jeová, Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. Em Jeremias, capítulo 23, meus irmãos, Jeremias capítulo 23, nos versos 5 e 6, a palavra diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei, olha só, irmãos, olha o texto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Eu levantarei a Davi um renovo justo, falando de Cristo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Estava profetizando sobre o nome que Jesus teria, o Jesus, justiça nossa. Agora, se você for para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, 1 Coríntios 1, 30, palavras assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós somos de Deus, em Jesus, o qual, Jesus, para nós foi feito por Deus justiça. Então, meus irmãos, lá estava profetizado que se levantaria um rei na cadeira de Davi, no trono de Davi, e esse Deus seria chamado justiça nossa. E o conceito de justiça, meus irmãos, está intimamente ligado com o conceito do derramar da ira de Deus. Ele foi feito nossa justiça, quer dizer, sobre ele foi derramada a ira de Deus e ele conquistou para nós a justiça. Nós vivemos falando aqui, meus irmãos, da dupla imputação, né? Nós imputamos ao Senhor na cruz os nossos pecados e ele imputou a nós a sua justiça, quer dizer, a vida perfeita, sem pecado, que ele viveu, ele imputou a nós. Então ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor, a nossa justiça. Ele também é, meus irmãos, Jeová Makadishkem, o Senhor que santifica. Olha só, meus irmãos, em Levítico, capítulo 20, Levítico capítulo 20, versos 7 e 8, palavras assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha agora, 20 verso 8. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Vocês entendem, meus irmãos, que tem duas acepções aqui para se entender a santificação? Primeiro, ele me santifica, ok, quer dizer, ele provê os meios para eu me santificar. Segundo, eu tenho que cumprir os mandamentos. Tem os dois aqui, ó. Guardai os meus estatutos. Eu sou o Senhor que vos santifica. Está escrito a mesma coisa, meus irmãos, em 1 Coríntios 1,30 também, o mesmo texto que a gente leu agora há pouco para a justiça, porque está lá: nós somos feitos em Jesus Cristo, quer dizer, ele foi feito para nós, por Deus, ele foi feito santificação, quer dizer, ele é o Deus, meus irmãos, que nos provê de todas as coisas necessárias para a santificação, todos os meios que nós temos, os meios da graça para a nossa santificação. É Bíblia, é leitura, é meditação, é oração, é jejum, é comunhão, todos